galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje na nossa aula de Química nós vamos dar continuidade às leis ponderais. Hoje iremos falar da lei Gay-Lussac. Mas antes eu quero dar uma relembrada na nossa última aula. Estávamos falando da lei de Proust, lembra? Que numa reação, se eu tiver 2 gramas reagindo com 16, vai formar 18. E se por acaso eu dobrar a quantidade desse reagente, colocar aqui 4 gramas, eu também vou ter que dobrar a quantidade deste reagente e, por consequência, eu terei o dobro de produto. Tranquilo? Isso aqui, lei de Proust, lei de Lavoisier. Hoje, falando da lei de Gay-Lussac, lembra bastante a lei de Proust, só que a Gay-Lussac, ele trabalhou os gases, ele estudou os gases. E os gases, a gente normalmente não fala sobre massa, a gente fala mais relacionado ao volume desses gases. Por isso que a gente vai trabalhar hoje com volume. Gay-Lussac me dizia que nas condições iguais de temperatura e pressão, a minha proporção de volume também deveria ser mantida. Vamos dar uma olhada só nesse exemplo aqui, ó. Esse volume pode ser ml, pode ser litro, pode ser centímetro cúbico, pode ser o que você quiser, o que você quiser trabalhar. Mas aqui a gente vai falar volume. 1 volume, 2 volumes, 10 volumes e assim por diante. Olha só. Vou falar que aqui eu tinha 2 volumes de hidrogênio reagindo com 1 volume de oxigênio e eu teria de produto 2 volumes. Aí, Gay-Lussac me dizia que, se estivesse nas mesmas condições de temperatura e pressão, se eu dobrasse essa quantidade aqui de volume, se eu colocasse 4 volumes, eu também teria que dobrar a quantidade de volumes do outro reagente. Seria 2 volumes. Por consequência, eu também teria o dobro de produto. Teria aqui 4 volumes. Tranquilo? É bem parecida com a lei de Proust. A diferença é que Gay-Lussac estava estudando os gases. Por isso, eu estou trabalhando com volume. Quando eu estiver falando de gases, eu trabalho em volume. Tranquilo, galera? Bora agora para a correção da nossa lista da atividade da semana passada. Essa é a atividade 4, referente ao dia 22 de abril, sobre as leis ponderais. Bora para a nossa primeira questão. Ele fala para analisar a primeira e a segunda experiência e respeitar tanto a lei de Proust quanto a lei de Lavoisier. E olha só, aqui eu tenho os meus reagentes e de cá eu tenho os meus produtos. Aí eu tenho aqui 40 gramas reagindo com uma certa quantidade de oxigênio, formando 56. Olha só, no total formou 56. Eu tinha 40. Então aqui eu tenho que ter obrigatoriamente 16 gramas, né? Para dar 56 aqui do lado de cada dos reagentes, para eu ter também nos produtos. Tranquilo? Então meu X aqui, ó, já vale 16 gramas. Olha só, aí, na segunda experiência, ele teve que usar 32 gramas de oxigênio. Ele dobrou comparado com a primeira experiência. Se ele dobrou esse reagente ele também vai ter que dobrar, ele vai ter que colocar o dobro, vai ter que colocar 80 gramas. E também eu vou ter o dobro de produto. Olha só, o dobro de 56, exatamente 112. Até mesmo porque se eu somar os meus reagentes, 80 mais 32, eu tenho que ter o total de produtos. Então, o meu Y vale 80 gramas e o meu Z vale 112 gramas. Tranquilo aí, galera? Bora para número 2. Também eu tenho uma reação e ele pede para novamente respeitar a lei de Proust e a lei de Lavoisier. E eu tenho 73 gramas de ácido clorídrico reagindo com 58 de hidróxido de magnésio, formando aqui de produto, olha só, formando do lado de cá de produtos uma certa quantidade desse cara e mais 36 de água. Olha só, se eu tinha 73 mais 58, somando os dois, eu tinha aqui 131 gramas de reagentes. Obrigatoriamente de produto eu também tenho que ter 131 gramas. Então, se eu somar esses dois aqui, tem que dar 131 gramas. Então, 131 menos 36, o meu X vale 95. Agora sim, ó, 95 mais 36, 131. A mesma quantidade que eu tinha de
reagentes. Tranquilo? Meu X, então, vale 95 gramas. Tranquilo aí? Bora para número 3. Número 3 também continua falando para respeitar a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Tem um quadro aí com 5 experiências e ele me mostra aqui quem são os meus reagentes, nitrogênio e hidrogênio, e do lado de cá eu tenho como produto a amônia. Ele fez essa experiência 5 vezes e ele colocou a primeira experiência com todos os dados. E olha só, na segunda experiência, ele dobrou a quantidade de hidrogênio. Se ele dobrou essa quantidade de hidrogênio, ele também tem que dobrar a quantidade desse outro produto. Então, o dobro de 28 é 56. Então, ele teve que dobrar aqui, ó. Então, A vale 56. Tranquilo? E, se ele dobrou a quantidade desse reagente, dobrou a quantidade desse reagente, eu também tenho que ter o dobro de produtos. Então, o dobro dessa quantidade de produtos aqui, de 34, é 68. Bora para a próxima, olha só. Essa terceira experiência, quando comparada com a primeira, ó, tinha 28 e agora eu tenho 14. Ele colocou só metade. Se ele colocou só metade desse reagente, ele também tem que colocar metade desse reagente. No caso, então, o meu valor de meu C vai ser metade daqui, ó, vai ser 3. E de produto eu vou ter metade desse cara aqui também. Metade de 34 eu vou ter 17. Ou você poderia simplesmente somar os meus reagentes, ó, 14 mais 3, 17. Se eu tenho do lado de cá 17, do lado de cá, de produto eu também tenho que ter 17, segundo aí a lei de Lavoisier, né? Tranquilo até aí? Olha só. Agora, aqui na número 4, na número 5, eu já tenho excessos, ó. Sobrou aqui 28 gramas de N2, sobrou 28 gramas desse cara. E aqui, na experiência 5, sobrou 5 gramas de hidrogênio. Bora analisar aí, ó. Aqui nessa experiência ele pegou 56 gramas de N2. Olha, ele pegou o dobro desse cara. Ele não me falou quanto que ele colocou de hidrogênio, exatamente quanto que ele quer saber. Mas, olha só, eu produzi só 34. E sobrou desse carinha aqui, ó, dos 56. Olha só, dos meus 56 sobrou 28. Significa que aqui, ó, eu não usei 56. Significa que ali eu usei apenas 28, ó. Aqui eu usei apenas 28. Porque sobrou mais 28, totalizando quanto ele tinha colocado antes, né? 56. Então, olha só. 28, 28. 6. Opa, aqui só pode ser 6, porque o meu produto também é igual, ó. 34 igual ao meu produto. Então, só pode ser 6, olha só. Então, eu tenho o valor de E aí, que é exatamente 6. Tanto é que os meus reagentes, 28 mais 6, dá exatamente o valor do meu produto, 34. E sobra 28 dos 56 que ele tinha colocado como excesso. Tranquilo aí? Aqui na minha experiência 5, ó. Ele pegou a mesma quantidade lá da experiência 1, 28 gramas, totalizando a mesma quantidade de produtos, ou seja, ele só pode ter usado, obrigatoriamente ele tem que ter usado, né, a mesma quantidade desse outro reagente, até mesmo porque, olha só, 28 com mais 6 dá exatamente 34. Se ele tinha 34 do lado de cá, ele tem que ter 34 do lado de cá. Eita, mas olha aqui, sobrou 5 gramas desse cara. Se sobrou 5 gramas desse cara, é porque eu não tinha só 6. Eu tinha 6 mais 5. Então, aí no total eu tinha 11 gramas. Então, eu não tinha só 6, eu tinha 11. Então, meu valor de F é 11 gramas. E o valor de E, aqui da experiência 4, é de 6 gramas. Tranquilo? Então, A vale 56, B 68, C vale 3 gramas, D 17 gramas, E vale 28 gramas e F é 6 gramas e F 11 gramas. Tranquilo? Bora lá para número 4. A número 4, eu tenho aqui uma reação de dióxido de carbono com mais hidróxido de sódio, formando como produtos carbonato de sódio e água. Aí ele me fala aqui, ó, que colocou 4 gramas de dióxido de carbono, 44 gramas desse cara, reage com hidróxido de sódio, mas ele não me falou o valor, formando 106 gramas desse cara, 106 de carbonato de sódio e 18 de
água. Ele quer saber a massa de hidróxido de sódio. Quanto que eu preciso desse cara para reagir com esse cara, para formar esses outros de cá, para formar os meus produtos. Bora lá, olha só. De produtos, eu tenho aqui 106 mais 18, eu tenho 124 gramas. 124 gramas. Se eu tenho 124 gramas de produto, eu também tenho que ter 124 gramas de reagentes. Então, quando eu somar esses dois aqui, ó, tem que dar 124. Ó, eu já tenho 44. Então, 124 menos isso que eu já tenho, aqui só pode ter 80. Que daí rola, olha só. 80 mais 44, 124. Se eu tenho 124 de reagentes, também tenho 124 de produtos. Tranquilo aí? Bora lá para número 5. Número 5, bem parecida com o número 4, onde tenho uma reação acontecendo aqui e ele me diz a massa de cada um deles que ele utilizou. Olha só, eu tenho aqui 252 gramas de bicarbonato, ó, 252 gramas de bicarbonato neutraliza 192 desse ácido. Neutraliza 192 desse ácido. Ele fala quanto, né, de massa de bicarbonato eu preciso, ó, quanto de bicarbonato de sódio eu preciso para neutralizar 0,96 gramas de ácido. Ó, 252 neutraliza 192. 0,96 eu preciso de quanto de bicarbonato? Olha só, regrinha de 3, né? Multiplicar isso aqui cruzado. Por quê? 192 está para 252. 0,96 está para x. Multiplicar aí cruzado, ó. 0,96 vezes x é igual a... Desculpa, coloquei errado. 0,96 vezes 252. Colocar de cá, ó. 0,96 vezes 252 e 192 vezes x. Então, aqui, ó, 192 vezes x. 192 vezes x, 192x, né? 0,96 vezes 252 vai dar 241,92. E aqui 192x. 192 está multiplicando, ele passa para o lado de cá, dividindo, né? Então seria 241,92 dividido por esse carinha aqui. E aí eu tenho 1,26 gramas. Então, para neutralizar esse 0,96, eu preciso de 1,26 de bicarbonato de sódio. Tranquilo aí, galera? Qualquer dúvida me procura, viu? Não deixa de procurar. Abraço.